as talhas na Geórgia eram enterradas e ficava mesmo só o bocal da talha à superfície. E então eram esmagadas, colocadas lá dentro, fermentavam espontaneamente, retiravam-se as massas, as peles e as sementes, porque eram fermentadas tanto os brancos quanto os tintos com as peles e as sementes. Hoje em dia, na produção industrial, nós só fermentamos os tintos com as peles e as sementes, porque os tintos, a grande maioria das castas tintas, o que lhe dá cor é a pele, essa é que é a tintureira, então nós vamos ter que fermentar com as peles e as sementes os tintos. Mas aqui, nesta técnica, fermenta-se brancos e tintos com peles e sementes. Mas na Geórgia era então feito, fermentava, depois as peles e as sementes vinham todas aos de cima, tiravam-se essas peles e essas sementes e bebia-se então o vinho. Nós, é muito diferente a técnica, porque nós esmagamos, retiramos o engaço, que é a parte verde do cacho, tudo o resto segue para dentro da talha. Ocorre então uma fermentação espontânea também, as peles e as sementes também vêm todas aos de cima, mas nós não as tiramos. Começa então, quando para a fermentação, começa então a fase de mexer. Ou mexemos mais ou mexemos menos, mas 2 vezes no mínimo, porque não queremos que estas peles e estas sementes sequem na totalidade, criem micro-organismos e estraguem o vinho. E se quisermos um vinho com mais coloração, vamos mexer 3, 4 vezes. Se quisermos um vinho com menos coloração, vamos mexer menos vezes, mas 2 no mínimo, com 12 horas de intervalo, para que as massas não sequem na totalidade. E quando vamos mexer esse vinho, essas massas, essa parte sólida, as peles e as sementes, vão absorver o líquido e vão afundar. E no final, elas vão ser o filtro natural do vinho. Quando nós abrimos a talha, vai ser então um filtro natural que nós, quando fazemos correr o vinho por este orifício, vai então passar pelas massas e limpar. Nós até chamamos estas peles e estas sementes as massas mãe. Porquê? Porque dão a estrutura ao vinho. Se nós mexermos mais, ou seja, se tiver mais contacto com as peles e as sementes, vai ficar mais estruturado e com uma cor mais carregada. Se quisermos um vinho com menos sabor e com menos cor, mexemos menos vezes. E então é essas peles e essas sementes que se chamam aqui as massas mãe, que dão a estrutura ao vinho. Depois, e a graduação aumenta ou não? A graduação aqui, estes vinhos não há qualquer intervenção de produtos. Sim, e então há uma transformação total dos açúcares em álcool. Depende das uvas que lá são postas dentro. Esse é que é o segredo, o vinho faz nas uvas. Mas olha, já agora pergunto. Sim. Para aí põe já o mosto, umas uvas pisadas com bagaço e tudo. Sim. Que tem que ter, portanto, ou um lagar ou uma coisa... Isto é um esmagador. Antigamente fazia-se, nos primórdios era mesmo no chão. Esmagava-se as uvas, separava só a parte verde visualmente e era só um bocado e alguma ia lá para dentro. Depois inventou-se uns primeiros esmagadores que eram a estrutura em madeira, 2 cilindros de ferro dentados, dava-se à manivela, passava-se as uvas, tinha uma vasilha lá em baixo e depois colocava tudo lá dentro. Hoje em dia temos tudo muito mais facilitado, porque os esmagadores já são desengaçadores, ou seja, já separam automaticamente a parte verde e nós ligamos uma mangueira lá em baixo, colocamos lá ali e faz o trabalho todo e é muito mais fácil. Mas começou tudo feito à mão. Mas hoje em dia é nesses esmagadores que fazemos então. Já está tudo mais mecanizado. Muito mais. Obrigado. E então, nós hoje em dia aqui na adega cooperativa fazemos vários produtos, fazemos licorosos, que é exatamente o mesmo do vinho do Porto, mas só se pode chamar vinho do Porto ou vinho que é obtido no Douro. Todo o resto no norte chama-se vinho generoso e aqui no sul chama-se vinho licoroso. É exatamente a mesma técnica, que há uma paragem dessa fermentação com álcool vínico ou aguardente vínica, em que não há transformação total dos açúcares, vai ficar com um produto um bocadinho mais doce e como adicionou o álcool vínico ou a aguardente vínica, vai também ficar com um produto com mais álcool que o vinho. Nós temos aí 3 exemplos, os 3 primeiros de cima, do lado esquerdo, são o branco, o tinto e depois temos outro que é o vasquinho, que é a nossa entrada de gama. Esses são 3 licorosos. Depois a seguir temos 2 aguardentes, a mais alta, a garrafa mais alta e mais guia é a vínica, depois a outra é a bagaceira, as duas têm 20 anos de estágio, nós não vendemos aguardentes novas. Depois temos a garrafa, uma garrafa
com o formato da talha, que é o nosso vinho de talha que nós fazemos aqui, exatamente. Depois temos reservas, grandes reservas, monocastas brancos, tintos, rosés, mas essa garrafa de talha diferencia-se muito das outras no formato e também no conteúdo, porque nós hoje em dia temos 270 sócios aqui na Adega Cooperativa, isto começou com 12, mas hoje temos 270, 1.300 hectares de vinhas, mas ainda temos 7 destes 270 que têm vinhas centenárias. E então nós produzimos aqui o nosso vinho de talha que engarrafamos, exclusivamente com estas uvas destas vinhas centenárias. E então, não só é o método antigo, como também as uvas mais antigas que nós temos aqui. Isto são vinhas antes da mecanização, não têm disposição em linha, não têm paus, não têm arames, não têm nada, não têm meio de suporte das plantas. E então, isto são castas muito antigas, que já estão quase perdidas no tempo, porque são muito menos produtivas do que as de hoje em dia. Só há 2 que resistiram, porque são um bocadinho mais produtivas destas autóctones que nós temos. São só brancas, nós só temos castas autóctones brancas, e as únicas que resistiram é o Perrum e o Atão Vaz, que esse é o mais plantado. Existe, só para terem uma noção, existem 520.000 hectares no país inteiro de Atão Vaz, uma casta originária aqui desta região, e nesta região existe 230.000 hectares. Só para ver que é quase tudo nesta região da Vidigueira mesmo. Que engloba então estes 3 concelhos que faz a zona demarcada da Vidigueira. Existem 8 sub-regiões do Alentejo e uma delas é então esta da Vidigueira. Então este é o nosso contexto histórico. Agora vamos passar a ver um bocadinho o contexto industrial, que é um bocadinho diferente. Já não é com barro,